Bom dia, meus companheiros de estudo bíblico, bem-vindos. Mais um vídeo hoje. Amados, vamos falar um pouquinho hoje sobre esse nosso mundo agitado que nós vivemos, né? Essa correria das pessoas para cima e para baixo em busca disso e daquilo. E quem não correr fica para trás, quem não acompanhar o ritmo, né? Então vamos falar um pouquinho a esse respeito, mas claro, com abalizamento bíblico, e vamos ver a nossa parte como cristãos, como que nós devemos agir, para nós não ser envolvidos nessa agitação desse mundo. Lembrando, amados, que o anticristo ele vai aparecer no meio da agitação, percebe? Então temos que ter cuidado. Bom, vamos às escrituras então. Nós temos aqui, eu peguei aqui, amado, o livro de Lucas, capítulo 10, versículo 38 ao 42, a história de duas irmãs que representam dois tipos de cristãos. Os cristãos agitados e os cristãos tranquilos. Vamos lá, leitura. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Olha que maravilha, ouvir os ensinamentos de Jesus. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada com muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não tem importa de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Essas duas irmãs representam os dois tipos de cristãos hoje. Aqueles cristãos que estão preocupado com o serviço, com hoje, com o que tem a fazer, enfim, com as coisas aqui, que de repente, quantas pessoas, amados, que estão preocupadas com uma coisa, até a preocupação leva, de repente a pessoa cai, como diz o ditado, cai duro ali. E aí, que adiantou aquela preocupação? No entanto, o que Maria estava fazendo, o Senhor Jesus falou de boa parte, a Maria não estava preocupada com serviço, com nada mais, ela estava preocupada em aprender do Senhor. E o Senhor Jesus falou que ela escolheu a boa parte, a parte de aprender do que ele fala, dar ouvidos ao que ele estava falando. Sabe por quê? Porque a casa, os afazeres ali, se ela partisse desse mundo para outro, então ela tudo ia ficar a casa suja ou limpa, que ia importar? Que diferença fazia? A diferença podia fazer no momento que a pessoa está ali. Agora precisa, mas daí tem que fazer o trabalho, né? Tem que limpar tudo. Tá certo, eu concordo que tem que limpar, mas o lado espiritual não pode ficar em segundo plano. O que eu entendo que nas escrituras é isso aqui, amado. Por quê? Porque o lado espiritual, a parte com o Senhor em primeiro plano, vai nos trazer benefícios. O Senhor Jesus falou que a Maria, que não estava ocupada com o serviço, mas estava ocupada em ouvir ele falar, não ia ficar o tempo todo ali. Ia chegar aquela hora que o Senhor saía, então pegava, ia fazer o serviço, ia ficar tudo limpinho, tudo beleza, do mesmo jeito, mas Maria está muito mais sabida e preparada para a vida eterna. Ao passo que Marta, se acontecesse alguma coisa ali, como que ficava a vida espiritual dela? Percebe? Então são dois tipos de cristãos que tem hoje em dia. Vamos ver mais alguns textos aqui sobre esse assunto, né? De preocupação com esse mundo.
Lucas 21:34. O que Jesus falou aqui? Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as, veja bem, as consequências do que? Da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. E para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente, como um laço. Jesus está falando da volta dele. A volta dele. Então, o que Jesus está falando aqui, que as preocupações desse mundo, seja qual for, os pecados lá, orgia, embriaguez, aquelas coisas, ou qualquer outra coisa que ocupa a atenção da pessoa, tira a atenção da pessoa das coisas de Deus e coloca lá em outra coisa como primeiro, como mais necessário, traz consequências. É o que o texto está dizendo, amado, não sou eu. Então, esse tipo de atitude de deixar as coisas de Deus para depois, veja bem, traz consequências. Mas hoje é uma correria, tem que correr atrás, tem que fazer, sim. Sim, tem que fazer. Mas acontece o seguinte, as coisas de Deus, amados, elas são eternas, as coisas daqui são passageiras. As coisas daqui não vai trazer benefício nenhum para a vida eterna. As coisas de Deus vai trazer justamente benefício para a vida eterna. A pessoa vai receber os seus galardões de acordo com o que fez aqui. Então a consequência é essa, para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Aquele dia, qual dia? O dia da volta do Senhor Jesus. Ah, mas faz 2000 anos que estão falando a volta do Senhor Jesus, e quanta gente já morreu e ele não voltou ainda. Pois é, mas a morte não é, de uma certa maneira, a volta do Senhor Jesus. Não é a volta do Senhor Jesus, mas é como se fosse, porque para a pessoa acabou. E aí como é que fica lá na frente? Será que a preocupação com esse mundo vai levar algum benefício para lá? Não, mas eu tenho de correr atrás, eu tenho de capitalizar, eu tenho de cuidar, porque se eu não cuidar... Claro, este mundo é assim, se não cuidar, ferrugem, destrói, a traça come, fica nada. Então acaba ficando em vão aquela preocupação da pessoa. Nós vamos ver mais para frente um exemplo maravilhoso da Bíblia que mostra que a preocupação deste mundo não adianta, não resolve o caso, ou resolve temporariamente enquanto a gente está aqui. Mas enquanto resolve o problema da gente, enquanto está aqui, destrói o que seria lá para frente, lá para a vida eterna. Entende? Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Não andeis ansioso de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. O que significa que não andeis ansioso, mas em lugar da ansiedade, tire um tempinho falando com o Senhor. O Senhor conhece o meu problema, o Senhor conhece tudo que eu preciso. Eu faço assim, amado. Está diante do Senhor a minha vida, tudo. Nada escapa ao seu olhar. Então o Senhor sabe das minhas necessidades aqui. Por que eu tenho que me preocupar? Se Deus me deu uma missão aqui, a melhor coisa que eu faço, como o apóstolo Paulo falou, é cumprir essa missão da melhor maneira possível. Então alguém diz que não andeis ansioso, e veja bem, peça para Deus, em vez de ficar ansioso, vai fazer aquilo que o Senhor te deu para fazer, com confiança, pedindo ao Senhor. Deixa com Ele. Marcos, capítulo 4, versículo 19. Mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições
concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. É assim, as ambições deste mundo vai fazer com que a pessoa use aquele tempo que podia estudar a palavra de Deus, podia estudar a Bíblia, poderia ficar mais sábio, enfim, ter lucros espirituais, fique sufocado por causa daquela preocupação. Mas aquele negócio lá eu não posso perder, e se eu não fizer isso, eu vou ter prejuízo aqui e tal, tal. Amado, nós temos os nossos compromissos, principalmente a pessoa que é empregado. A pessoa que é empregado, isso aqui não é pecado. Ele vendeu o tempo dele lá para o patrão. Pelo amor de Deus, tem que cumprir esse tempo. Aquele tempo que o patrão comprou é dele. E nós precisamos do dinheiro lá do patrão para o nosso sustento, a nossa família, nossas coisas. Então, aquele tempo lá do patrão é do patrão. Nós não estamos deixando as coisas de Deus em primeiro lugar. Só que nós temos um horário para trabalhar. Seja lá para trabalhar na empresa como empregado, ou seja, aquele que é patrão, também pode administrar o seu horário e fazer aquilo que é de Deus em primeiro lugar. Antes. Faz antes. Não vai deixar para depois que está cansado lá, dando graça de deitar, descansar. Daí eu vou fazer as coisas de Deus lá, sem nem ter condição ali psicológica para fazer. Então faz as coisas de Deus primeiro, antes, enquanto está com total rigor ali. Eu digo fazer as coisas de Deus, não estou falando, amado, de missões, de não sei o quê. O missionário, ele se ocupa com isso, né? Mas eu estou falando do nosso dia a dia, de pessoas do dia a dia, passa o dia sem o seu tempo de oração, sem o seu tempo de se alimentar o espírito ali na Bíblia, né, na palavra de Deus, e de repente fica envolvido com preocupações dessa vida aqui e não tem tempo para Deus. Então faz o seguinte, tira um tempo para Deus, um tempo para aquela comunhão em particular com Deus, e daí vai fazer as outras coisas, não tem problema. Vamos ver mais alguns trechos aqui. Agora, amados, aqui nós vimos então como a preocupação é nociva. Mas foi o Senhor Jesus que falou, ou será que o Senhor Jesus está errado? É difícil de admitir, ó irmão, não é você que está nesse apuro, nessa correria, nessa aflição. Não, eu também estou neste mundo aqui, tenho as minhas correrias, tenho os meus problemas para resolver, sou como qualquer outra pessoa aí. Agora, o meu tempinho para o Senhor, o meu tempinho para a minha comunhão com Deus, eu tenho que ter. Esse é indispensável. Agora veja o que diz aqui. Este é outro texto, amado, que serve como lição para nós. Serve como um exemplo. Um exemplo para a gente aprender a confiar mais em Deus e não ficar preocupado. Mas vai ficar a sujeira aqui, se chega a visita e não sei o quê. Como Marta e Maria lá nós vimos, né? Veja esse texto aqui. Josué. Deixa eu ver aqui. Josué, capítulo 10, versículo 13. Este aqui é um texto do Antigo Testamento, um texto que era para Israel, aconteceu lá com Israel, mas, amados, por que nós não pegar como uma lição para nós? Não para aplicar, porque isso aqui aconteceu uma vez. O próprio texto diz que aconteceu uma vez e que não aconteceu mais. Que não aconteceu antes igual nem depois. Então não é um texto que nós vamos dizer que vai acontecer aqui na igreja igual, mas serve como lição para a gente entender a ação de Deus quando nós procuramos ser fiéis a Deus. Vamos ao texto. Josué 10:13. E o sol se deteve e a lua parou até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está isto escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou
a pôr-se quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante, veja bem, não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele. Tendo o Senhor assim atendido à voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Veja, lembra do texto que nós vimos aqui de Filipenses? Não andem ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Lá em Israel, Josué, o que aconteceu? O que aconteceu lá naquele evento? Josué, né, Moisés entregou para Josué o cargo de introduzir a nação de Israel, que havia saído do Egito, introduzir eles na terra prometida. E para isso eles vieram tendo batalhas sobre batalhas na caminhada. Vieram derrotando inimigos e o Senhor era com eles e ia derrotando. Então Josué, ele saiu lá do Egito junto com Moisés. Veja bem, saíram cerca de 600.000 pessoas. Isso contando pessoas de 20 anos para cima, lá do Egito. De todas essas pessoas que estavam no Egito e saíram de lá, apenas Josué e Caleb entraram na terra prometida. Nem Moisés não entrou por causa da incredulidade, por causa do pecado. Então, você veja bem, o Moisés, o povo foi o culpado que fez ele se irar, e Deus falou para ele falar com a rocha para dar água para o povo, e ele bateu, ele estava irado porque o povo perturbava ele bateu na rocha. Ele desobedeceu a Deus e por causa disso ele não entrou na terra prometida. Então Deus falou, aí você não, para Moisés, né? Deus falou para Moisés, aí você não vai entrar lá na terra prometida, você vai ver, você vai enxergar, os teus olhos vão ver a terra que emana leite e mel, a terra da promessa, mas você não vai entrar. Então passe o comando para Josué. E Josué vai introduzir o povo lá. Agora você vê, no deserto, na caminhada de Israel, do Egito até a terra de Canaã, foram nascendo crianças e foram crescendo, foram 40 anos. Então toda aquela geração que saiu do Egito, apenas Josué e Caleb, já velhos, entraram na terra prometida. Os outros tudo foram morrendo no deserto, por causa da incredulidade. Então o povo que entrou lá na terra prometida era um povo novo, descendente daqueles que saíram do Egito. Mas o que aconteceu? O Josué, ele era o comandante do exército, porque era um povo grande. Eles tinham o exército deles. Então, o Josué era comandante do exército. E aqui nessa passagem que nós vimos, onde o sol parou ali, o que aconteceu? Numa dessas batalhas que eles foram tendo pela caminhada, então Josué viu ali uma dificuldade tremenda naquela batalha. Uma guerra assim, descomunal, onde digamos, tipo 5 nações, né, 5 reis vieram contra ele. E ali ele naquela dificuldade, o que Josué fez? Josué viu que podia vencer aquela batalha, mas o tempo não ia dar, porque a noite ia chegar e eles não iam conseguir vencer. Então ele deu uma ordem para o sol: sol pare, aí tipo no meio-dia, assim, lá no alto. E Deus fez com que o sol parasse. E o dia então se prolongou por mais, sabe Deus quantas horas. Então Deus moveu a natureza em favor de Josué. Deus moveu o universo em favor de Josué. Então o dia se prolongou e Josué venceram aquela batalha. Daí vem ali o caso como você viu no texto aqui, né? Vamos ver aqui, ó. Você viu no texto aqui. Assim atendendo a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel.
Você percebe? Aqui não foi, amados, a valentia de Josué do exército de Israel que venceu. Foi a fé. Foi a fé. Uma fé tão grande que Josué ordenou o sol, veja bem, e o sol se deteve e a lua parou, morreu com o universo, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Veja bem, parou tipo meio-dia e foi até ia começar a anoitecer, o sol ainda estava lá, parado no meio do céu. Agora veja bem, não houve dia semelhante a esse, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Por quê, mano? Por que eu saí do foco para falar da história de Israel, do povo que saiu do Egito, que não chegaram todos lá, mas que Josué e Caleb chegou? Porque Josué era uma pessoa que confiava em Deus. Todo aquele povo que saiu do Egito, quando a fome batia, eles iam para cima de Moisés. Faltava só esfolar Moisés vivo. Você tirou nós de lá, onde nós tínhamos alhos e cebolas, e veio nos trazer para morrer nesse deserto. Eles tinham visto o que Deus fez lá, o que Deus fez para tirar eles do Egito. 10 pragas que Deus mandou para dobrar o faraó, eles viram o mar vermelho se abrir e eles passaram em pé seco por dentro do mar, eles cruzaram. Eles tinham visto as maravilhas de Deus, o que Deus fazia, e estavam incrédulos, estavam preocupados. Olha o exército de faraó ia atrás e para fritar o mar, o que nós vamos fazer? Moisés ia consultar a Deus e Deus dizia: estenda o cajado para o mar, que você tem na mão, estenda o cajado para o mar, estende e o mar se abriu. Então eles viram o poder de Deus. Agora, quando a fome aparecia, eles se apavoravam. Lá na frente, lá no deserto, aqui não tem água, Moisés, se vira, dane-se, dá água para nós. Você foi tirar nós lá de onde nós tinha água, à vontade. Era um escravo no Egito, e ali eles estavam indo para a liberdade e queriam voltar para a escravidão. Eles não viam, eles viam tantas maravilhas, sabiam que Deus podia prover água para eles. Mas irritavam Moisés: queremos água, queremos água. Deus provia água para eles. Só que eles chegavam: nós vamos morrer nesse deserto. Chegou num ponto que Deus falou: olha, esse pessoal vai morrer nesse deserto. Já que eles estão falando isso, já que eles não confiam, então eles vão ser prostrados no deserto. Agora veja bem, nessa caminhada lá na frente, Moisés mandou 12 irem espiar a terra, irem fazer tipo uma patrulha para ir ver como estava lá na frente antes deles avançarem com o acampamento. Então, desses 12 que foram, entraram lá, viram gigantes, viram coisas tremendas e voltaram apavorados lá. Falaram lá no acampamento: olha, eles eram gigantes, nós era que nem gafanhoto para eles, e eles viam nós como se nós fosse gafanhoto. Eles vão pisar em cima de nós, vão esmagar, não dá para ir. Josué e Caleb trouxeram um cacho de uva enorme, grande, e mostraram para o povo: olha aqui, eles são grandes lá, mas tipo assim, as bênçãos que tem lá são grandes também. Então Josué e Caleb incentivaram o povo, eles confiavam em Deus. Eu dizia que aqueles gigantes, são enormes, mas nós temos a promessa do nosso Deus. Será que o nosso Deus é mais pequeno que aquele gigante? Então, por causa disso, por causa da confiança deles em Deus, quando Josué orou, Deus moveu o universo em favor dele. Percebe? Agora, amados, por que a gente falou tudo isso aqui? Para nós falar do primeiro texto que nós vimos sobre Marta e Maria. Porque Marta e Maria representam os tipos de cristãos, né, da atualidade,
cristãos preocupados com as coisas que tem de fazer, com o agora, e esquecidos da vida eterna, do futuro, esquecidos das promessas de Deus, esquecidos de todo esse tipo de coisa. E tem aqueles como Maria que deixam as preocupações neste mundo para depois. Primeiro, vamos nos preocupar em ouvir do Senhor, em aprender do Senhor. Quando se aprende do Senhor, se aprende, por exemplo, a lição de Josué. E aprende-se a confiar em Deus. Amados, aquele trabalho que está ali, que nós, eu vou perder tempo estudando a Bíblia aqui, e aquelas coisas que eu tenho de fazer lá, vai ficar, de repente eu não posso fazer hoje. Amado, veja bem, o Josué, desde a sua caminhada do Egito, ele veio confiando em Deus em todo o tempo Deus deu vitória para ele. No caso dele, ele ordenou que só parasse e só parou. No nosso caso, vimos em Filipenses que não é bem isso ordenar que as coisas vão acontecer, mas é petições, expor diante de Deus a nossa necessidade. Ele sabe, não precisa, mas é mostrar para o Satanás e anjos que estão em volta que nós confiamos em Deus. Aí eles se retiram. Aí eles sabem que a luta passa a ser com Deus. Quando nós confiamos no Senhor, a luta não é mais nossa, é do Senhor. Entende? Nós não vamos ordenar, porque a ordem quem dá é o Senhor. Mas nós vamos pedir para o Senhor como filhos que pedem ao Pai aquilo que está precisando. Então nós pedimos. Não precisa implorar, fazer campanha, não sei para quê. O Senhor sabe, mas vamos pedir, vamos expor para que o mundo espiritual em volta veja que a nossa dependência é daquilo que é indestrutível. Percebe? Então, amados, quando nós pegamos as coisas de Deus com amor, com carinho, com confiança, como Josué fez, até hoje Deus pode mover o universo a nosso favor. Não tenha dúvida, não vai ser aquela limpeza como Marta estava fazendo ali, não vai ser aquela limpeza lá que vai estragar aquele objeto, que vai ficar sujo, que vai ter problema. Deus vai pegar. Eu vejo assim, amado. Quando a gente pega e a gente tem prazer nas coisas de Deus, tem prazer em aprender, a gente tem prazer em estar naquela comunhão com o Senhor Jesus, deixa que o nosso trabalho o Senhor se encarrega de fazer com que ele saia. Deus pode segurar o tempo, não segurar só hoje lá assim, mas pode segurar o nosso tempo com que nós consiga fazer em primeiro lugar que o Senhor, e vai sobrar tempo para nós fazer aquele trabalho que precisava fazer, e ainda vai dar tempo para nós descansar. Agora, quando nós tentamos usar as nossas forças, tentar usar a nossa inteligência, as nossas forças, aquelas coisas, e Deus fica lá em último plano, acontece como aconteceu com Adão e Eva. Qual foi o resultado do esforço deles, da decisão deles? Eles deixaram o que Deus tinha falado, deixaram no esquecimento e foram dar ouvido para a serpente. E o resultado está aí. Bom, amados, terminamos aqui. Sempre os vídeos ficam um pouco longos, mas é que a gente gosta daí bem a fundo, e bem no entendimento, bem o dedê para entender, compreender as coisas, né? Então, a minha gratidão a Deus em primeiro lugar. Como sempre, eu não me canso de fazer a mesma coisa. A minha oração é que o Senhor abençoe e guarde vocês, a família de vocês. Ore por mim, para a minha família. E se for do agrado do Senhor, a gente se vê em próximo vídeo. Ok? Portanto, fique todos com Deus e até o próximo vídeo, então.